Será essa encomenda? Meu Deus. Entrega rápida, meu. Essa Amazon é boa mesmo, viu? Vou comprar nela mais vezes. Hey, você aí. Sabe de onde isso tá vindo? Oxi, quem falou isso? Ah, não importa não. Vou abrir uma encomenda e já vou comprar outra. Chega de alienação. Essa é a minha tentativa número 203 trilhão 901 bilhão 829 milhão 38.290 de conseguir criar juízo na cabeça das pessoas. Agora você vem comigo que eu vou te mostrar a palavra da verdade. Ai, acho que eu tô passando mal. Acho que eu vou... Do século XV aos tempos atuais. O capitalismo é, sem sombra de dúvida, um dos maiores sistemas econômicos da nossa sociedade. Porém, ele é muito mais profundo do que você imagina. O capitalismo começou a causar impacto mundial a partir da Segunda Revolução Industrial, onde começou-se o império das empresas multinacionais. De fato, com o aumento da industrialização, muitas coisas começaram a mudar, como, por exemplo, o sistema escravista que rodeava boa parte do globo. E falando nisso, a divisão de raças, a escravidão, o poder econômico da igreja, as colonizações e as explorações dos trabalhadores foram de grande importância para que esse sistema se sustentasse até hoje. Hoje, vivemos reflexo do grande crescimento de empresas privadas ao redor do mundo e como isso afeta a população diariamente, agravando a desigualdade e aumentando a quantidade de riquezas concentrada. Mas por que isso acontece? Essa é uma pergunta muito complexa. Poderia ficar falando aqui a vida inteira sobre esse tema, mas temos um limite de 5 minutos. Enfim, esse rolê é todo extenso e complexo. Inclusive, existem inúmeras teorias acerca do capitalismo. Realmente. Bom, de uma perspectiva marxista, há a famosa divisão de classes, segregação que surgiu após a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, o rico que tem mais influência e o pobre que é só pobre mesmo. Já que a classe rica tem mais influência, consequentemente ela será a dominante. Logo, a imposição da ideologia ou hegemonia cultural dessa alienação, que é a ideia de, oba, tá tudo bem eu receber um salário 30 vezes menor do que do meu patrão. Ou, nossa, todos os filmes de salvação da Terra sempre aparece um americano como herói. É feita pela classe dominante. Um sistema é como um corpo humano. Cada órgão depende do outro para sobreviver. O capital é qualquer posse ou território que gere algum lucro posterior. Não precisa ser essencialmente dinheiro. O capitalismo não é um sistema que gira só em torno do dinheiro, mas em torno do capital. Ou seja, quem tem mais capital tem mais poder na sociedade. Voltando à burguesia europeia, a gente pode destacar as ideologias liberais do comércio, que defendiam uma logística sem interferência do Estado e das igrejas na economia, pautada em um ideal de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas apoiavam a escravidão e a colonização nas Américas, o que reverbera no tratamento desumano nas fábricas em meados de 1929. Nesse contexto, começaram a surgir as manifestações e as greves por parte dos trabalhadores, nas quais conseguiram seus direitos. Por conta disso, e da maior crise do sistema capitalista, os liberais começaram a fomentar que sim, o Estado tem que intervir na economia. Mas calma, meu pequeno gafanhoto. Os caras estavam meio que pedindo ajuda do Estado para segurar o sistema capitalista. O Estado é um aparelho que essa classe dominante usa para conseguir explorar a alta classe, abafando assim a luta de classes. Bom, na verdade, o Estado é um espantalho. Você atribui a responsabilidade das coisas que estão erradas para os políticos, e não para os empresários que estão por trás deles ou daqueles que financiam a campanha deles. O capitalismo é o sistema econômico, social e político que a gente vive hoje. Nele, a sociedade é dividida em classes, e a classe dominante controla os meios de produção. O Estado e a classe dominada que vende a sua força de trabalho para essa classe dominante, buscando a sobrevivência. O negócio é o seguinte: valor é algo relativo. Trabalho então, que pariu.
A gente nasceu pobre e vai morrer pobre. Mas se nós não comprarmos as coisas da classe dominante, ela vai ficar sem giro de capital e vão se autodestruir. O nosso trabalho é importante. Na verdade, ele é necessário para que vivamos. Mas o trabalho remunerado é coisa de capitalista. Na Amazon existe o capital fictício, ou seja, um capital que tem a responsabilidade de existir, como por exemplo, as ações. Agora imagine uma empresa do tamanho dela investir bilhões de dólares numa dívida pública ou em ações, e essa quantia subir do nada. Bom, se isso acontecer, o mundo iria entrar em colapso. E para aumentar a acumulação de capital, o dono da Amazon precariza os trabalhos, pagando cada vez menos para os trabalhadores. Mas esses mesmos trabalhadores não vão ter condições de comprar e o sistema vai entrando em crise. Mas o capitalismo também é ligeiro. Ele vai encontrando ferramentas para superar esse colapso dentro dos próprios mecanismos que ele já tem, como o Estado, que passa a fazer um outro controle da taxa de juros, que é um redimensionamento dos impostos para poder vencer essas crises. Só que a grande questão é que mesmo com essas ações do Estado, tem uma classe social saindo precarizada e sofrendo muito com isso. E essas ações do Estado não visam resolver o problema da classe trabalhadora que tem seus salários e vidas precarizados. Muito pelo contrário, elas visam salvar essas empresas do colapso que não estão fazendo suas mercadorias circularem, além de garantir a acumulação de capital aos empresários, como Jeff Bezos. A extração da mais-valia está diretamente relacionada à exploração do trabalho. O que a gente vê na Amazon é uma forma moderna de exploração do trabalho para gerar cada vez mais lucro. A conta desse preço baixo das mercadorias, por exemplo, só fecha porque esse dinheiro sai de algum lugar, ou seja, dos próprios trabalhadores. Viu? Vi sim. Pera aí que eu vou postar minha comida lá nos stories do Instagram. A galera vai amar. Ai, eu desisto.